A folha que pode substituir carne. Dona Marlene sempre dizia que o segredo de uma boa comida estava no tempero. Mas naquele dia, enquanto mexia a panela de feijão, ela franziu a testa. O preço da carne tinha subido de novo. Como é que eu vou fazer um bom almoço sem carne? Resmungou, olhando para o pacote vazio em cima da pia. Seu neto, Lucas, de 12 anos, estava sentado à mesa fazendo lição de casa. Ele levantou os olhos do caderno. Vó, por que a senhora não usa aquela folha que a professora falou na escola? Aquela que parece carne. Dona Marlene parou de mexer a colher. Que folha, menino? É, vó. A professora disse que tem uma planta chamada moringa. Ela tem proteína, ferro, tudo que a carne tem. E ainda é mais barata. Dona Marlene riu. Ah, Lucas, planta não substitui carne, não. Carne é carne. Mas Lucas não desistiu. No dia seguinte, ele chegou da escola com um saquinho cheio de folhas verdes. Olha, vó. Eu peguei no quintal da escola. A professora disse que dá para comer cozida, frita, até em sopa. Dona Marlene pegou uma folha e cheirou. Isso aqui não vai encher barriga de ninguém, Lucas. Vó, experimenta. Se não gostar, a gente joga fora. Dona Marlene suspirou. Tá bom, mas só porque você insistiu. Ela lavou as folhas, picou bem fininho e jogou na panela com alho, cebola e um pouco de óleo. Enquanto cozinhava, o cheiro começou a se espalhar pela casa. Seu João, o marido dela, entrou na cozinha e fungou. O que é isso que tá cheirando tão bom? É uma experiência do Lucas, disse Dona Marlene, meio sem graça. Quando o prato ficou pronto, ela serviu uma colherada para cada um. Seu João mastigou devagar. Puxa, Marlene, isso aqui tá uma delícia. Tem gosto de carne moída, só que mais leve. Dona Marlene provou e arregalou os olhos. Nossa, é mesmo. E não pesa no estômago como a carne. Lucas sorriu. Eu falei, vó. E ainda é mais saudável. Dali em diante, Dona Marlene começou a usar as folhas de moringa em tudo, no feijão, na farofa, até no recheio da torta. Os vizinhos estranharam no começo, mas depois que provaram, pediram a receita. Um dia, Dona Marlene foi ao mercado e encontrou a carne ainda mais cara. Ela sorriu e passou reto pelo açougue. Hoje não, meu amigo. Hoje eu tenho minha folhinha. E assim, sem perceber, Dona Marlene ajudou a mudar os hábitos da rua inteira. Quem diria que uma simples folha poderia fazer tanta diferença? Dona Marlene começou a levar saquinhos de folhas de moringa para as amigas do bingo. Experimenta aí, Zefa. É bom para pressão e ainda enche a panela, dizia, entregando um punhado. Zefa torceu o nariz. Isso aí não vai ficar com gosto de mato. Só se você cozinhar errado, respondeu Dona Marlene, rindo. Olha, faz um arroz com essas folhas, põe um pouco de alho e cebola. Depois me conta. No outro dia, Zefa apareceu na casa de Dona Marlene com um prato coberto. Tá aqui, fiz do jeito que você falou. Mas não garanto nada. Dona Marlene provou e sorriu. Zefa, isso aqui tá uma maravilha. Você até melhorou minha receita. Zefa deu uma risadinha. É, não ficou ruim não. Mas ainda prefiro minha carne de panela. Claro, claro, disse Dona Marlene. Mas quando o dinheiro aperta, essa folhinha ajuda, né? Zefa concordou com a cabeça. É, ajuda mesmo. Logo, outras senhoras do bingo começaram a perguntar sobre as folhas. Dona Marlene explicava como preparar, onde comprar as sementes, e até como plantar no quintal. É só regar todo dia e pronto. Cresce rápido e não precisa de muito espaço. Um dia, Dona Marlene recebeu uma visita inesperada. Era o seu Antônio, dono do mercadinho da esquina. Marlene, tô precisando falar com você, disse ele, tirando o chapéu. Claro, seu Antônio. O que foi? É que tá todo mundo perguntando por essas folhas de moringa. As pessoas estão vindo aqui pedindo para eu vender. Eu não tenho,
mas queria saber se você pode me ajudar. Dona Marlene pensou um pouco. Posso sim, seu Antônio. Tenho um pé enorme no quintal. Posso te vender umas folhas frescas toda semana. Seu Antônio sorriu. Isso seria ótimo, Marlene. E eu pago bem. Dali em diante, Dona Marlene começou a vender folhas de moringa para o mercadinho. Ela também ensinou seu Antônio a secar as folhas e vender em pacotinhos. Assim dura mais e todo mundo pode usar quando quiser, explicou. As vendas foram tão boas que seu Antônio até colocou um cartaz na porta: folhas de moringa frescas e secas, a carne do futuro. Dona Marlene riu quando viu. Carne do futuro? Bom, se tá ajudando as pessoas a comer melhor, tá valendo. E assim, a folhinha que começou no quintal de Dona Marlene virou notícia na cidade. Até o jornal local fez uma matéria sobre ela. Dona Marlene, a mulher que revolucionou a alimentação do bairro, dizia a manchete. Dona Marlene leu e balançou a cabeça. Revolucionou nada. Só plantei um pé de moringa e compartilhei com os vizinhos. Mas no fundo, ela sabia que tinha feito mais do que isso. Tinha mostrado que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. E isso, sim, era uma revolução. Dona Marlene estava varrendo a calçada quando o telefone tocou. Era a rádio da cidade. Alô, Dona Marlene? Aqui é da Rádio Popular. Queremos fazer uma entrevista ao vivo com a senhora sobre a moringa. Pode ser hoje à tarde. Ela quase deixou o telefone cair. Eu? Ao vivo? Mas eu não sou ninguém importante. Claro que é. A senhora é a estrela do bairro. Aceita. Dona Marlene respirou fundo. Tá bom. Mas só se for rapidinho. Na rádio, o locutor sorriu ao microfone. Boa tarde, ouvintes. Hoje temos uma convidada muito especial. Dona Marlene, a rainha da moringa. Ela riu, nervosa. Rainha é exagero, né? Não é não. Conte pra gente, como começou essa história? Ah, foi sem querer. Plantei um pé no quintal porque diziam que era bom para a saúde. Depois, vi que as pessoas aqui no bairro não tinham muita coisa para comer. Aí pensei, por que não dividir? O locutor ficou emocionado. E agora todo mundo tá usando a folha como carne. É, mas não sou eu quem inventou isso. Já tinha gente fazendo isso em outros lugares. Eu só ajudei a espalhar aqui. A entrevista acabou, mas o telefone não parou de tocar. Vizinhos ligavam para agradecer. Dona Marlene, minha pressão melhorou depois que comecei a comer a moringa, disse Dona Lourdes. E meu filho, que não gostava de verdura, agora pede para colocar na comida, contou seu João. Até a prefeitura ligou. Queriam saber se ela podia dar uma palestra na feira de saúde da cidade. Dona Marlene coçou a cabeça. Palestra? Eu? Mas eu não sei falar em público. Claro que sabe. A senhora já falou na rádio. Não falou, disse a moça do outro lado da linha. No dia da feira, o lugar estava cheio. Dona Marlene, com um pé de moringa na mão, olhou para a plateia. Gente, eu não sou professora, nem médica. Sou só uma dona de casa que gosta de plantar. Mas se essa folhinha aqui tá ajudando, então vale a pena mostrar para mais gente. Ela ensinou como secar as folhas, como usar no feijão, no arroz, até em bolinhos. As pessoas anotavam tudo, faziam perguntas, experimentavam. No fim, uma menina levantou a mão. Dona Marlene, posso plantar um pé no meu quintal? Ela sorriu. Claro, minha filha. Leva essa muda aqui. E quando crescer, divide com os vizinhos, tá? A menina saiu feliz. Dona Marlene olhou em volta e viu que tinha mais gente do que antes. Todos com mudinhas de moringa nas mãos. Seu Antônio se aproximou. Viu só? A senhora tá virando celebridade. Celebridade nada. Só quero que todo mundo tenha o que comer. E assim, a folhinha que começou no quintal de Dona Marlene continuou crescendo. Não só nas plantas,
mas nas mãos de quem acreditava que uma pequena ideia podia alimentar muita gente. Dona Marlene voltou para casa cansada, mas com o coração leve. O quintal dela agora tinha mais gente do que plantas. As mudas de moringa se espalhavam pelos vasinhos de barro, latas velhas e até garrafas PET cortadas. Naquela noite, enquanto lavava os pés na bacia, ouviu uma batida na porta. Era a menina da aula, a que levou a primeira muda. Dona Marlene, olha só! Ela abriu a mão. Dentro, uma sementinha brilhante. A minha moringa já deu flor. E essa aqui é para a senhora. Marlene pegou a semente com cuidado. Obrigada, filha. Agora você é a professora. A menina riu. Posso voltar amanhã para mostrar como faz o chá? Claro. E traz sua mãe também. Vou ensinar a fazer o pó da folha para colocar na farofa. No dia seguinte, a casa de Dona Marlene virou uma roda de conversa. Tinha Dona Maria, que queria saber se a moringa curava dor de cabeça. Tinha o Zé, que queria plantar no terreno baldio da esquina. Até o seu João, que antes dizia que folha não enche barriga, apareceu com um pacotinho de sementes. Tá bom, ele resmungou. Mas se não der certo, eu volto aqui para cobrar. Marlene riu. Se não der certo, a gente tenta de novo. Comida boa não cai do céu, né? Os dias foram passando. A moringa cresceu no quintal da menina, no terreno do Zé, no vaso da Dona Maria. As receitas se espalharam, bolo de moringa, omelete com as folhas, até brigadeiro verde. O povo da vila começou a chamar a planta de carne dos pobres. Um mês depois, o prefeito apareceu. Queria saber por que todo mundo estava falando daquela folhinha. Dona Marlene, sem jeito, explicou. O prefeito ouviu, mexeu no bigode, e disse, quero que a senhora ensine isso nas escolas. E nos postos de saúde. E, bom, em todo lugar. Marlene quase engasgou. Eu? Mas eu só sei plantar e cozinhar. E é isso que o povo precisa, o prefeito respondeu. No fim, ela aceitou. Mas só se pudesse levar a menina, o seu João e Dona Maria para ajudar. Sozinha eu não dou conta, ela disse. E assim, a folhinha que nasceu num quintal pequeno começou a viajar. De mão em mão, de panela em panela, de história em história. Dona Marlene ainda plantava sua moringa todo dia, regava com cuidado, conversava com as folhas. Cresce, minha filha, ela dizia. O mundo tá precisando de você. Dona Marlene acordou cedo no dia seguinte. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava na cozinha, picando cebola e alho. Seu João chegou logo depois, com uma cesta cheia de ovos frescos. Tá pronta para hoje, Marlene? Ele perguntou, colocando a cesta na mesa. Nem um pouco, ela riu, limpando as mãos no avental. Mas a gente vai dar um jeito. A menina, que agora todo mundo chamava de Lúcia, entrou correndo. Dona Marlene, a Dona Maria já tá lá fora com as panelas. Já vou, Marlene disse, pegando uma bacia de moringa lavada. No posto de saúde, uma fila enorme já se formava. As pessoas olhavam curiosas para as panelas fumegantes que Dona Maria mexia. O cheiro de alho e tempero se espalhava pelo ar. O que é isso? Uma mulher perguntou, apontando para a panela. É a folha que enche a barriga sem gastar muito, Dona Maria respondeu, sorrindo. E ainda faz bem para a saúde. Lúcia correu até uma mesa e começou a distribuir folhetos. Olha aqui! Tem receita de omelete, de sopa, até de bolo. O prefeito chegou com uns repórteres. Vamos mostrar para o mundo o que essa folhinha pode fazer, ele disse, todo orgulhoso. Dona Marlene serviu um prato para uma senhora magrinha, com os olhos tristes. Prova, minha filha. É simples, mas enche o coração. A senhora deu a primeira colherada. Seus olhos brilharam. Nossa, tá uma delícia. É a moringa, Marlene explicou. Ela cresce fácil, não precisa de muito. E dá para fazer um monte de coisa. No fim do dia, todo mundo saiu de lá com um saquinho de folhas e um folheto de receitas.
Dona Marlene se sentou num banco, cansada mas feliz. Seu João trouxe um copo de água. E aí, vai dar conta de ensinar todo mundo? Ele perguntou. Marlene suspirou. A gente vai tentar. Um dia de cada vez. Lúcia se aproximou, segurando um brotinho de moringa. Dona Marlene, olha o que eu achei no quintal da escola. Marlene pegou o brotinho e sorriu. Viu só? Ela já tá se espalhando sozinha. Marlene segurou o brotinho com cuidado. Esse aqui vai virar uma árvore forte. E vai alimentar muita gente. Lúcia pulou de alegria. Posso levar para casa? Minha mãe vai amar. Claro, Marlene riu. Mas primeiro, vamos plantar mais uns 10 desses. Quanto mais, melhor. Seu João coçou a cabeça. E se a gente fizer uma horta comunitária? Todo mundo ajuda, todo mundo colhe. Marlene arregalou os olhos. Ótima ideia! A gente pode começar no terreno baldio ali da esquina. No dia seguinte, o terreno estava cheio de gente. Dona Maria, a senhora magrinha, chegou com sementes. Trouxe mais moringa e umas mudas de couve. O menino Pedro, que sempre passava correndo, parou para ajudar. Eu posso regar todo dia depois da escola. Marlene olhou em volta, emocionada. Gente, olha só isso. A gente tá fazendo a diferença. Semanas depois, a horta já tinha crescido. As folhas de moringa estavam altas, verdes e cheias de vida. Marlene ensinou a fazer farinha com elas, sopas, até bolinhos crocantes. Numa tarde, o prefeito apareceu. Ouvi falar dessa horta. Queria ver de perto. Marlene cruzou os braços. Pois veio na hora certa. Tá vendo essas folhas? Elas alimentam mais que carne, custam quase nada e ainda deixam o solo melhor. O prefeito provou um bolinho. Nossa, isso aqui é bom mesmo. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Não é só a gente, Marlene corrigiu. É todo mundo aqui. A comunidade. O prefeito anotou tudo num caderninho. Vou levar essa ideia para outros bairros. Quem sabe a cidade inteira não começa a plantar moringa. Lúcia abraçou Marlene. A senhora é uma heroína, sabia? Marlene riu, envergonhada. Heroína nada. Só tô fazendo o que dá para fazer. Comida boa para todo mundo, sem precisar de muito. Seu João piscou para ela. E ainda sobra para vender e ajudar nas contas da comunidade. Marlene olhou pro céu, onde o sol começava a se pôr. A gente tá só começando. O prefeito guardou o caderninho no bolso e olhou em volta. E como vocês estão fazendo para espalhar essa ideia? Seu João coçou a cabeça. A gente tá ensinando os vizinhos. Tem uns que já estão plantando no quintal. E as crianças ajudam, Lúcia completou. Elas adoram mexer na terra. Marlene apontou pro terreno atrás da horta. Ali a gente quer fazer uma cozinha comunitária. Para ensinar receitas com a folha. O prefeito arregalou os olhos. Isso é perfeito. Vou falar com o pessoal da prefeitura. Quem sabe a gente não consegue verba para ajudar. Seria ótimo, Marlene disse. Mas a gente não precisa de muito. Só de um empurrãozinho. Seu João riu. E de mais gente com vontade, né? Porque trabalho aqui não falta. Lúcia pegou uma cesta de folhas. Vou levar umas para minha mãe. Ela vai pirar quando provar. O prefeito se despediu, prometendo voltar em breve. Vou trazer uns jornalistas. Essa história tem que ser contada. Marlene balançou a cabeça. Não precisa de fama. Só de gente comendo bem. Mas Lúcia cutucou ela. Ah, Marlene, deixa eles virem. Quanto mais gente souber, melhor. O sol já estava quase sumindo. Marlene olhou para o grupo, cansado mas feliz. Bom, amanhã tem mais. Quem vem ajudar? Seu João levantou a mão primeiro. Eu tô dentro. E vou trazer meu neto. Lúcia sorriu. Eu também.
E dessa vez vou trazer minha mãe. Marlene sorriu. Então tá bom. Amanhã a gente planta mais. E assim, entre risadas e planos, a horta ia crescendo. Não só as folhas, mas a esperança de um bairro inteiro. Marlene acordou antes do sol. O barulho da rua já começava, cachorros latindo, alguém varrendo a calçada, o rádio do seu Zé tocando música antiga. Ela se espreguiçou, pegou a enxada encostada na parede e saiu. A horta ainda estava úmida de orvalho. As folhas brilhavam, verdes e fortes. Marlene passou a mão em uma delas, sentindo a textura macia. Hoje vocês vão alimentar mais gente, murmurou. Logo chegaram os primeiros. Seu João, com o neto Lucas, um menino de 10 anos de olhos curiosos. Vó, posso ajudar? Ele perguntou, já segurando uma pazinha pequena. Claro, filho. Mas cuidado para não machucar as raízes, disse Marlene. Lúcia apareceu logo depois, trazendo Dona Ana, sua mãe, uma senhora de mãos calejadas e sorriso fácil. Marlene, essa é minha mãe. Ela disse que já plantou de tudo na vida, menos comida que parece carne. Dona Ana riu. É verdade. Nunca vi coisa igual. Mas se é para ajudar, tô aqui. Marlene mostrou onde cavar, como regar, como não pisar nas mudas. O grupo se espalhou pela horta, cada um com sua tarefa. Lucas, animado, correu para encher o regador. Tia Marlene, essas folhas crescem rápido, né? Rápido demais, Lucas. Por isso a gente precisa cuidar bem delas. De repente, um barulho de motor. Todos olharam para a rua. Era o prefeito, de volta, mas dessa vez não estava sozinho. Um carro de reportagem parou atrás do dele. Um homem de câmera e uma mulher com microfone desceram. Marlene! Chegamos, gritou o prefeito, acenando. Lúcia franziu a testa. Já? Eu achei que ia demorar mais. Seu João resmungou. Podia ter avisado. Marlene limpou as mãos no avental e foi até eles. Bom dia. Vieram mesmo cedo. A repórter sorriu. Desculpe a pressa. Mas a gente não queria perder o movimento. Posso fazer umas perguntas? Marlene olhou para trás. Seu João deu de ombros. Lúcia fez sinal de positivo. Tá bom. Mas nada de inventar história, hein? A repórter riu. Prometo. Só a verdade. Enquanto a câmera filmava, Marlene explicou como tudo começou, a semente que apareceu do nada, as primeiras folhas, as receitas que a vizinhança inventou. Lucas, tímido, mostrou como regava as plantas. Dona Ana contou como era difícil comprar carne antes, mas agora tinha esperança. No fim, o prefeito falou, isso aqui é um exemplo. A gente precisa espalhar essa ideia. Marlene balançou a cabeça. Não é ideia, prefeito. É necessidade. E agora é realidade. A repórter agradeceu e foi embora com a equipe. O prefeito prometeu voltar com mais gente. Quando os carros sumiram, o silêncio voltou. Só o barulho das enxadas e das risadas. Bom, disse Marlene, agora que já deu o show, vamos trabalhar. E assim, entre terra e sonhos, a horta seguia crescendo. Não só as folhas, mas a certeza de que, juntos, eles podiam mudar as coisas. Mesmo que fosse uma folha de cada vez.